Você sabia que a nossa história e o nosso nome tem registro nos céus? Antes mesmo que respirássemos pela primeira vez, Deus já escrevia sobre nós. O salmista Davi, em um momento de profunda revelação, escreve no Salmo 139, versículo 16: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Esse salmo, ele é poderoso. Esse livro descrito aqui não é apenas uma figura de linguagem, é o livro da intenção divina, é o registro dos propósitos, dons, as estações que Deus planejou para cada um de nós. Ali estão não apenas os nossos dias, mas também as obras que expressariam o caráter e a glória de Deus nas nossas vidas. É o livro das obras, o livro da criação consciente de Deus. Cada página contém o que poderíamos viver se andássemos de acordo com o coração de Deus. Mas há um paralelo, e esse paralelo ele percorre toda a Bíblia. Nem todos que têm um plano escrito, de fato, veem esses planos se cumprirem sobre a vida deles. Nem todos que foram formados para a vontade de Deus decidem viver de acordo com o que Deus quer. E é aqui que o outro livro entra em ação. O apóstolo João, em Apocalipse no capítulo 20, versículo 15, descreve o juízo final com palavras que cortam como uma espada o nosso coração. E ele diz: E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Enquanto o Salmo 139 fala do livro dos dias escritos, Apocalipse fala do livro dos nomes eternos. Um registra a história que deveríamos viver, o outro registra os que escolheram andar no caminho da redenção. O primeiro mostra Deus como o autor da nossa vida, da nossa existência. O segundo revela Deus como um juiz eterno. No juízo, João vê 2 tipos de livros abertos. E abriram-se os livros. E também abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas naquele livro, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Perceba que há livros e há o livro. O primeiro revela como vivemos, o segundo revela a quem pertencemos. Nos livros, Deus lê o que fizemos com o que Ele nos confiou. O livro da vida, ele confirma se de fato éramos dele. É possível, portanto, ter o nome escrito no livro da vida, mas não ter cumprido exatamente com o propósito do livro das obras. É possível ser salvo e ainda assim ter vivido totalmente fora do propósito que Deus estabeleceu para nós. É possível estar no reino, mas não ter deixado o reino transparecer por meio de nós. É possível o céu conhecer o nosso nome e a terra nunca ter conhecido o nosso impacto. A questão é, quando os livros forem abertos, será que o que vivemos aqui refletirá o que está escrito lá? Porque o julgamento final ele não será apenas sobre quem entrou, quem foi salvo, mas sobre o que nós nos tornamos, quem fomos aqui. Não é só sobre teu nome escrito no livro da vida, mas sobre ter vivido o que estava escrito no livro das obras. Aquele roteiro que Deus estabeleceu lá no início. O primeiro livro revela a graça que recebemos. O segundo, a resposta que demos ao chamado de Deus. Nós não sabemos quantas páginas ainda temos para viver do livro das obras, mas devíamos nos preocupar com 2 coisas. A primeira delas é ter o nosso nome escrito no livro da vida. O segundo é voltar ao caminho do propósito que Deus estabeleceu para nós enquanto ainda temos tempo. Quanto tempo não sabemos. Aí você me pergunta, como eu faço isso? Aí eu te respondo, volte-se para o autor. Reabra os manuscritos originais da sua vida, aquele que o céu escreveu antes que o tempo começasse, antes de você nascer. Peça ao Espírito Santo que te mostre onde você desviou da narrativa e dos capítulos originais que Deus escreveu. Se arrependa, tenha obediência, tenha fé. Não se trata de inventar uma nova história, mas de retomar o que Deus já havia planejado para a sua vida.
Cada decisão de rendição é uma linha reescrita. Cada ato de fé é uma página restaurada. E cada obediência é uma frase que volta a se alinhar com o texto original de Deus. Hoje eu quero refletir com você. Será que eu estou vivendo exatamente o que Deus escreveu para eu viver? Realmente está nos planos de Deus para mim uma vida com tantas dores, com tantos desafios, com tantas lágrimas e decepções? É fato que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, com certeza. Mas as que eu tenho enfrentado foram as que Deus planejou para mim ou foi eu que causei? Quantas vezes sofremos não porque era inevitável, mas porque nós escolhemos seguir um caminho totalmente diferente do que Deus escreveu. Às vezes a gente acha que estamos vivendo a vontade de Deus, mas na verdade é só fruto de resultado das nossas decisões, que Ele tentou nos impedir de tomar. Falamos que Ele está no controle de tudo, quando na verdade o controle nunca saiu das nossas mãos. E ainda assim a sua graça não rasga o livro, apenas espera que voltemos à linha certa. Deus não desistiu da nossa história, Ele apenas aguarda que nós nos rendemos à sua direção original. Porque o que Deus escreveu no início, na verdade, o Deus que escreveu no início, Ele é capaz de redimir todo o meio e conduzir o final para o cumprimento da sua vontade. Ainda há tinta na pena da graça, ainda há páginas em branco esperando a sua resposta. O importante não é apenas chegar no céu, mas chegar lá tendo vivido o céu aqui, uma vida plena de acordo com a vontade de Deus. E quando os dois livros se abrirem, o da vida e o das obras, que o nosso nome esteja onde ele deve estar e que a nossa história esteja como Ele sempre quis que estivesse. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.